O que acontece quando a sociedade decide que você é um erro da natureza? Ou quando o simples fato de você existir se transforma em um crime contra o Estado? Pois é, criados por Stan Lee e Jack Kirby em 1963, os X-Men nasceram no auge do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Longe de serem apenas heróis com superpoderes genéricos, os mutantes sempre funcionaram como uma metáfora sociopolítica. Mas o verdadeiro brilhantismo dessa história, para mim, está na guerra civil filosófica travada dentro do próprio grupo. De um lado, um pacifista, do outro, um sobrevivente do Holocausto. Hoje, nós vamos mergulhar na mente de Charles Xavier e Magneto para descobrir por que a luta contra o preconceito pode transformar o herói no próprio vilão. Se você ainda não me conhece, eu sou o João, e de vez em quando eu trago algumas reflexões e curiosidades aqui na Black Company. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e deixa o like no vídeo. Para entender os X-Men, precisamos olhar para a sociologia do poder. O filósofo George Agamben cunhou o termo estado de exceção para descrever os momentos em que os governos suspendem as leis para combater um suposto inimigo interno. Nos quadrinhos, a lei de registro de mutantes é exatamente isso. É o Estado dizendo, nós não confiamos em quem você é por dentro, então precisamos controlar cada passo seu. Para aplicar essa repressão, surge a tecnologia dos sentinelas. Robôs enormes que não possuem sentimentos, eles são burocracia fria e automatizada da opressão. Com eles não existe diálogo, debate e compreensão. Eles não negociam, apenas eliminam. É bem nesse cenário sufocante que surgem duas respostas opostas para o mesmo problema. Charles Xavier e Erik Lehnsherr, o Magneto. A visão do Xavier é guiada por uma esperança quase irredutível na humanidade. Ele ecoa a ética do discurso de pensadores como Rutger Habermas e os ideais pacíficos de Martin Luther King Jr. A aposta de Xavier é clara. Nós devemos provar nossa nobreza moral. Se formos pacientes, se educarmos o mundo e agirmos com retidão, o preconceito vai desabar. Mas a filosofia moderna também faz um alerta duro sobre a visão do Xavier. Filósofos críticos apontam que essa abordagem coloca um peso desumano sobre os ombros da minoria. Por que o oprimido precisa ser sempre elegante, compreensível, paciente, enquanto o opressor tem luxo de ser violento e ignorante? É uma pergunta que abre brecha para o surgimento de um contra-argumento ao ideal do Xavier. Como sobrevivente do Holocausto, o Erik viu a promessa de civilidade da humanidade ruir diante de seus olhos. Para ele, esperar pela boa vontade do opressor é quase como aceitar a própria morte. A filosofia do Magneto bebe da sede de soberania de Thomas Hobbes e de uma leitura radicalizada de Nietzsche. Se a sociedade quer nos destruir, nós devemos nos tornar os senhores da nossa própria sobrevivência, custe o que custar. Até aqui é fácil de entender a dor do Magneto. Algumas pessoas até o consideram como uma representação do Malcolm X, justamente por ele ser o contraponto do Xavier. O problema é que a história dele dá uma guinada trágica para o abismo. O Magneto cai na armadilha do egocentrismo e do extremismo, o que faz com que, na minha opinião, ele não seja exatamente a representação do Malcolm X aqui. Influenciado pelo trauma, ele passa a enxergar a humanidade comum como, além de opressora, inferior e obsoleta. Ele cria o conceito de homo superior, e ao fazer isso, ele se torna aquilo que ele jurou destruir. É aquela máxima do Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Como diria a filósofa Hannah Arendt, ao analisar os regimes autoritários, o perigo do extremismo é que ele cria uma lógica onde certas vidas perdem o valor em nome de uma suposta evolução histórica ou pureza. O Magneto justifica a tirania mutante usando exatamente a mesma retórica desumanizadora que os humanos usavam contra eles. E essa é a grande lição filosófica que os X-Men nos deixam. A luta contra a opressão tende a corromper a nossa alma. Se você lutar contra os monstros usando os métodos dos monstros, no final do dia, quem vence é o monstro. É por isso que a famosa cena do Xavier e do Magneto jogando xadrez juntos no parque é tão genial. Eles sabem que eles não vão convencer um ou outro, mas continuam jogando, porque no tabuleiro da vida, a batalha mais importante é a escolha diária entre a vingança cega do Erik e a esperança trabalhosa do Charles. X-Men é uma obra tão incrível que, a partir disso tudo, a gente poderia ficar horas debatendo diversos acontecimentos da lore dos quadrinhos e do cinema. A gente pode fazer vários paralelos filosóficos com a obra que se atualiza a cada nova revista ou adaptação e sempre nos questiona se os X-Men é pura fantasia ou uma realidade que está logo embaixo do nosso nariz a todo momento. Se você curtiu essa reflexão, não esquece de deixar teu like, compartilhar com aquele amigo que ama cultura pop e filosofia e deixar a sua opinião aqui nos comentários.
Claro, sempre mantendo educação e respeito. E aí, eu te vejo no próximo vídeo.